Sabe, queridos, eu fui criada na igreja, uma igreja evangélica. E quando eu cheguei na IBB, foi o meu irmão que nos convidou para a gente conhecer. Conhecer uma igreja nova, é como a gente começar a paquerar, aí a gente começa a namorar, e aí a gente fica noivo, e a gente começa a frequentar a igreja mais assiduamente. E logo que nós chegamos aqui, já foram logo falando que a gente tinha que fazer discipulado. E eu falei assim, ai, discipulado, por favor, eu já sei todo o Salmo 23 decor, eu já sei o Salmo número 1 decor, eu já sei tantos versículos decor. Mas sabe, irmãos, o maior bem, o maior tesouro de você ficar conversando com alguém sobre a palavra de Deus, é você conhecer a palavra de Deus. Mas não é assim, conhecer versículos que você já sabe. Não, é você aprender como a igreja bíblica crê na palavra de Deus. Porque a gente recebe tantas teologias por aí, não é verdade? Gente, eu já participei de tanta igreja. Porque nós nos mudávamos muito, muito mesmo, Macorelli, eu e as crianças. E a gente ia em outra igreja. E as teologias a teologia é o estudo sobre Deus. E tem tanta teologia por aí. Mas na igreja bíblica, nós preservamos, nós buscamos e nós procuramos de todo o coração a seguir a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, um discipulado é isso. A gente vai se conhecer, nós vamos estudar algo específico, nós vamos aprender como a igreja bíblica crê a respeito de Deus, a respeito do estudo sobre Deus, a respeito sobre o caráter de Deus, a respeito do seu caráter, aquilo que você precisa transformar. Porque às vezes a gente traz, nós somos ovelhas, né? E às vezes a gente traz uns carrapichos na nossa lã, sabe? E se não vier um discipulado baseado na palavra de Deus, aquele carrapicho vai ficar ali e vai ferir você, sabe? No discipulado nós temos essa oportunidade da gente conhecer o irmão, da gente ter comunhão, da gente tirar o carrapicho daquela teologia estranha que a gente recebeu. E a gente, então, procurar seguir e obedecer a palavra de Deus. Domingo passado, nós começamos um tema novo na igreja bíblica. Aqui nós não iniciamos porque teve o testemunho daquela missionária maravilhoso, não é verdade? Mas então nós vamos buscar o texto sobre esse tema. O tema é das crianças é o reino dos céus, porque esse mês é o mês da criança, né? Então eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9. Nós vamos ler lá no verso 33. Amém? Amém. Todo mundo achou? Então vamos lá. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, perguntou-lhes: o que discutis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E a quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Todos nós recebemos ao Senhor? Amém?
Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Senhor, nós dependemos de Ti, ó Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor venha encontrar no nosso coração um terreno preparado para recebermos a Tua palavra, como uma semente cai em terra boa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os evangelhos, eles são um resumo de tudo que Jesus fez e de tudo que Jesus ensinou. A história, essa história que nós lemos, ela na verdade ela começa ali no versículo 30, que a gente vai mencionar só a primeira parte. Eles partiram dali e passaram pela Galileia. Esse texto, ele está dentro dos evangelhos sinóticos. Ah, mas vocês não sabem o que é sinótico, né? Pois acontece que às 9 horas da manhã de todo domingo, nós estamos tendo aulas sobre o Novo Testamento. E lá nesse Novo Testamento, nós aprendemos com o professor Valdemar o que são os evangelhos sinóticos. Nós aprendemos também por que os textos se repetem, mas eles se repetem de forma diferente. É um pouquinho diferente. E também nós aprendemos quem escreveu, aonde escreveu e como nós lemos e aprendemos da palavra de Deus de acordo com aquele evangelho. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Lucas e João. Por que será que tem 4? Para a mesma história, não é verdade? Alguém já pensou sobre isso? Eu já. E esse texto aqui se repete 3 vezes, nos 3 primeiros. Eu aprendi uma coisa, estudando a palavra de Deus. Quando aparece uma pergunta, eu já falei isso no texto que Jesus lavou os pés. Quando aparece uma pergunta, é Deus nos chamando a atenção. Deus sabe o que está acontecendo. Ele não vai perguntar porque ele não sabe, mas ele nos chama a atenção. Nesse texto tem uma pergunta, vocês viram? Outra coisa que eu aprendi também estudando a palavra de Deus, quando um texto se repete, é porque Deus também está chamando a nossa atenção. Ele se repete porque ele está dando ênfase, porque é realmente para nós aprendermos. Agora, não é só para nós aprendermos, para nos tornarmos ovelhas gordas. Ficar com estudo aqui no nosso coração, mas que palavra abençoada, mas que versículo tremendo, e a gente vai engordando, não. É para a gente testemunhar do amor de Deus, para testemunhar isso que Ele está nos ensinando. Então, vamos prestar atenção. O texto diz, lá em Marcos 9, que os discípulos e Jesus estavam caminhando, no 30, pela Galileia. E eles chegaram em Cafarnaum, numa casa. Bom, eles chegaram, se sentaram, e então Jesus percebeu que eles estavam discutindo pelo caminho e lançou essa pergunta: sobre o que vocês estavam falando? O que vocês estavam discutindo? Acontece que os discípulos ficaram em silêncio. Sabe por quê? Porque eles estavam querendo saber, entre eles, quem era o maior. Quem será que é o maior? Quem será que é o mais importante? Ah, eu acho que é João. Ah, não, eu acho que é Pedro. E eles vinham discutindo sobre isso. Mas quando Jesus fez a pergunta, eles caíram em si. Eles ficaram em silêncio. Sabe por quê? Os discípulos estavam achando que lá no céu era um lugar de grandeza, um lugar onde o mais importante, aquele que mais se destacava, ficava lá em evidência. Eles estavam achando que lá no céu tinha aquela marca, aqueles degraus com pódio.
Então, o mais importante e o melhor, o de maior destaque, ia ficar no degrau número 1. E assim por diante, no 2 e no 3. Eles estavam achando isso. Então, Jesus, que é o mestre dos mestres, ele tem uma didática tremenda. O Senhor, Ele pega as coisas que nós conhecemos no nosso dia a dia para nos ensinar, para falar verdades profundas no nosso coração. Ele então pega uma criança, coloca no meio deles e começa a ensinar. Olha, é para vocês se converterem como essa criança. Se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Se vocês não forem como esta criança aqui, vocês não vão entrar no reino dos céus. Como assim? Os discípulos já eram crentes, amém? Eles já estavam com o Senhor, amém? Nós também. Nós já temos o Senhor. Eu fiz a pergunta, eu perguntei, todo mundo ama a Deus aqui? Todo mundo tem o Senhor Jesus como seu Salvador? Como agora eu vou ter que me converter como uma criança para entrar no reino dos céus? Então nós vamos ver o que será que tem uma criança, porque se eu não me converter como uma criança, eu não vou entrar no reino dos céus. Então vamos ver lá. Uma criança, ela tem algumas características. E eu, como eu gosto sempre de usar o dicionário, o dicionário mesmo de português, eu gosto de saber o que significam as palavras, como que elas são, para a gente colocar no lugar, para a gente entender melhor. Então, a palavra criança, ela tem algumas características. Primeiro, alguns estudiosos acham que essa criança do texto tinha em torno de 4 a 6 a 7 anos. Segundo os estudiosos, segundo os psicólogos, segundo os cientistas que estudam sobre o desenvolvimento humano, esta criança está na segunda fase da sua infância. Então, existem algumas características que a gente vai ver sobre essa criança na segunda fase. Na segunda fase, ela não é tão pequenininha, mas também ela já está crescendo, ela já está desenvolvendo algumas características. Eu coloquei aqui, não sei aonde, que eu acabei de me perder, um dizer de um estudioso, de um cientista. Ele diz assim: a criança, ela vive num mundo de imaginação e de sentimentos. A criança dessa segunda fase. Elas dão ao mais insignificante objeto a forma que lhes agrada mais. E veem nele o que quer que elas desejam. Então ela pega alguma coisa e ela transforma em alguma coisa. Puxa, isso daqui parece uma corda, e aí ela vai imaginando. Eu lembro que o meu filho era pequenininho, nós tínhamos uma empregada que ela simplesmente ajudou a criar os meus filhos. E de repente o meu filho mais novo começou a chegar e falou assim: onde está a minha máquina fotográfica? Onde está a minha máquina fotográfica? A dona Isabel levou a minha máquina fotográfica, ela jogou fora, não é possível. E a dona Isabel, a minha empregada, ela começou a procurar freneticamente, porque o meu filho queria máquina fotográfica. E ela lembrou que ela pegou algumas coisas no quarto dele e jogou fora no lixo. Conclusão, ela foi no lixo buscar a máquina fotográfica. Irmãos, a máquina fotográfica que ele estava se referindo era um pedacinho de papel desse tamanho, que ele recortou no meio e
enrolou um celofane. Então aquele celofane ali, para ele, era lente. E ele achava que aquilo lá era a máquina fotográfica dele. Quando ele recebeu aquela máquina fotográfica, ele ficou todo satisfeito, porque ele tinha feito uma máquina fotográfica. Em resposta aos que os discípulos queriam, eles ficaram quietos, e nós vamos então perceber algumas características dessa criança, porque a gente precisa aprender. Bom, eu tenho 55 anos, faz tempo que eu era criança. Quando a gente cresce, nós nos tornamos adultos, nós esquecemos das coisas de criança. Então vamos lá. A palavra criança, ela vem do latim. Ela significa creare. Significa essa palavra em latim, criada, feita ou erguida, então alta. A palavra criança também, ela dá a ideia de crescer, de crescer. O pedacinho radical dessa palavra é crer. O mesmo radical da palavra criação e da palavra criativa. Gente, criança é criativa, viu? Criança fala cada coisa. Da onde que eles tiram as coisas que eles falam? Da sua imaginação, dos seus sentimentos, daquilo que ela coloca de valor nos fatos e nos acontecimentos. Antigamente tinha um repórter, um jornalista, ele tinha um espaço na antiga revista Manchete. Ele se chamava Pedro Bloch. E esse espaço se chamava assim, criança escreve, ou criança diz cada coisa. E eu lembrei, eu sempre li esse espacinho, porque eu gostava muito. E eu lembrei de uma das histórias, só vou contar uma porque o nosso tempo está indo. A mãe estava saindo para trabalhar como fazia todos os dias. E a criança então grudava em suas pernas e ficava clamando, mamãe, não vai, mamãe, não vai, mamãe, por favor, não vai. E ela, para consolar a criança, ela falava, meu filho, a mamãe precisa ir trabalhar. Todo mundo trabalha e trabalha para viver. Então eu quero morrer, mamãe, vamos morrer. Não vai trabalhar. Da onde que ela tirou isso, eu não sei. Bom, a criança, há muito e muito tempo atrás, as famílias mais pobres deixavam seus filhos para as mais ricas criarem. Então a criança ia lá e ela era criada. Então ela começava a crescer, aprendia algumas coisas e depois, quando ela estava maiorzinho um pouquinho, essa criança, esse jovem, ele começava a servir essa família em pagamento do sustento e do crescimento que a família deu. Então, ele ficava sempre junto da família, porque ele era fiel, ele era educado, ele estava sempre calado, e ele estava ali sempre junto da família para ajudar, para oferecer ajuda, para pegar um objeto, para dar um conselho, alguma coisa ali, sempre junto da família, ou do pai, ou do... Não importa, ele estava sempre ali. Essa palavra criada, essa criança, deu a origem a um móvel que a gente tem em casa. Se chama o criado mudo. Foi daí que eles tiraram esse móvel. Porque o criado mudo fica sempre ali, serve para apoiar objetos que a gente precisa rapidamente e mudo, não fala nada. Porque essas crianças, esses jovens, eles não falavam nada. Então, daí que saiu essa palavra. A palavra criança também, no espanhol, ela é uma palavra assim, que a gente já conhece mais ou menos, meninho ou ninho. Significa dedo menor ou dedo mínimo, esse daqui. Outros dizem que essa palavra deriva da palavra rebento. Rebento é um broto novo, daí
saiu bebê e saiu baby em inglês. Há regiões do Brasil que a criança é chamada de guri. Guri é uma palavra que significa peixe novo ou filhote de peixe. Esse peixe é muito apreciado nessa região que é lá no sul do país. Outra região do Brasil chama a criança de garoto. Outra região chama de piá ou preá. Piá é um bichinho bem pequenininho, ele anda rapidinho, sabe? E a carne também é apreciada e a pele também serve para fazer agasalhos. Outra palavra também que significa, no tupi-guarani, ela significa miúdo ou pequeno, ou criança que é pequenininha e que não sabe falar. Outra palavra também é a palavra infância. Infância, etimologicamente, ela também vem do latim. Então, separando, é uma parte negativa. Infantia significa que ainda não tem capacidade para falar. Falando sobre esse significado, infância, é filho das nossas entranhas. E eu me lembrei do Salmo 139, porque o Senhor nos formou no útero da nossa mãe, e Ele nos viu em substância, em forma, Ele viu nas entranhas da nossa mãe, quando você foi formado, quando eu fui formado. Esse Salmo 139 também fala que antes que a palavra chegue na língua, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe aonde que a gente vai andar. O Senhor já sabe aonde a gente vai sentar. O Senhor já sabe quando nós vamos nos deitar e quando nós vamos levantar. Então vamos seguir. Nos séculos passados, a criança era vista como um adulto pequeno. Então, por causa disso, ela não tinha muita importância. A criança ela não era estudada, ela não tinha importância nenhuma. Mas a criança, quando ela chega no nosso lar, ela é um tempo de renovo, ela é um tempo de renovação, de alegria, de prazer, sabe? É inexplicável, nós não conseguimos explicar. A criança é um presente do Senhor. Mesmo se você não for a mãe que tenha gerado essa criança, se você tiver uma oportunidade de cuidar de uma criança, saiba que essa oportunidade vem de Deus. Porque os filhos, a criança, é herança do Senhor, é um presente do Senhor, é aquilo que Ele mais quer de você, que você se relacione como uma criança. Por isso que nós temos uma alegria muito grande, porque nós nos conduzimos e nós devemos aprender como uma criança. Então vamos lá. Por que será que Jesus quer e colocou uma criança e quer que a gente se converta como uma criança? Sabe? Tudo que eu falei aqui agora a respeito de criança, a respeito do significado da palavra criança, a respeito do significado da palavra infância, não serve para nós. E será que eu falei à toa? Não. É porque o Senhor quer que a gente veja algo mais profundo do que simplesmente conhecer a palavra criança. Conhecer sobre a criança tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com Deus e como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Vamos lá ver. Primeira característica, a criança, ela espera as coisas com um ânimo que só é delas. Experimenta prometer alguma coisa para uma criança. Experimenta para você ver uma coisa. Ela vai ficar ali esperando o tempo todo. Ela vai ficar ali ansiosamente
esperando ou ir no cinema, ou passear no parque, ou fazer um passeio, ela vai ficar ali. E eu tenho uma pergunta para vocês. A palavra de Deus diz lá no Salmo 27:14, que você deve esperar no Senhor, se animar no Senhor, fortalecer o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E eu tenho essa pergunta para fazer. Você fica no aguardo do Senhor quando você ora? Você fica esperando aquilo que você pede ansiosamente? É isso que esse salmo está falando. A criança, ela tem uma sinceridade peculiar. A criança não usa máscaras. Se ela fez uma arte, você pega no ato, pelo semblante dela. A criança, ela é sincera, ela não consegue esconder, ela não consegue disfarçar, ela não consegue dissimular. Às vezes a gente precisa dissimular, mas na verdade não é isso. É que a gente não quer se abrir, a gente não quer abrir o nosso coração, sabe? A gente não quer abrir como nós somos para os nossos irmãos e para o Senhor. Aí vai lá orar: ó Senhor, amantíssimo Deus. Não é assim? Não. O Senhor nos ensinou a entrar no nosso quarto, a ficar quietinho na presença do Pai e ali orar, e o Senhor vai nos ver e vai nos recompensar. Amém? Você tem sido sincero para o Senhor? Você tem sido sincero para com o seu irmão? Em Tiago 5 diz que se um irmão estiver contente, nós devemos nos alegrar com os irmãos também. Nós devemos rir. A criança sincera, ela ri abertamente, ela não esconde. Por outro lado, se nós vermos o nosso irmão chorando, olha o que diz lá, nós devemos chorar com ele também. Nós devemos abraçar. Quantas vezes a gente encontra alguém triste e a gente não tem uma palavra para dizer, porque a tristeza é tanta, não sai nada dos nossos lábios. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve orar por ele. A gente deve orar pela tristeza que ele está passando. Sabe, momentos difíceis passam pela nossa vida, não é verdade? O Vicente perdeu o irmão, eu perdi meu pai, perdi minha avó, a minha avó participou da nossa criação. Quando a gente perde alguém, quando a gente está triste, quando a gente está doente, quando a gente está abatido, nós devemos reparar: poxa, a Maitê não está legal hoje, eu vou lá e vou orar com ela. Nós precisamos ser uns no Senhor, ser um. É a unidade do corpo de Cristo, é a unidade. Devemos nos importar, devemos perceber, devemos sentir aquilo que o irmão está sentindo, sermos sinceros. Outra característica também da criança, a criança sente com intensidade. Lá em Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Outra pergunta: nós temos preferido o nosso irmão? Nós temos amado cordialmente? Nós temos dado importância para ele? Nós temos considerado o nosso irmão superior a nós mesmos? É a palavra de Deus que diz. Outra característica da criança: a criança, quando ela pede com sinceridade. Quando ela ora com sinceridade. Quando ela fica insistente, ela fica ali insistindo. Mas a palavra de Deus diz também que a resposta branda desvia o furor, porque muitas vezes a criança fica com raiva. Eu estava com a minha sobrinha
esses dias atrás, e às vezes a gente não vai dar todo o objeto para ela. Então, me dá aqui, Sofia. E ela fazia assim, ela transfigurava a raiva no semblante. E a palavra de Deus diz, em Provérbios 15:1, estai preparados para responder com mansidão e temor. 1 Pedro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. A palavra torpe não é palavrão. A palavra torpe é a raiz de torpedo. É uma palavra que você joga de repente, e o que o torpedo faz? Torpedo explode e destrói tudo. E às vezes uma palavra nossa, dita rapidamente, fere o nosso irmão, como um torpedo. Então, quando aqui diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, é para você prestar atenção no que você vai falar. É para você refrear a sua língua, como está lá em Tiago. É para você considerar que se você falar qualquer coisa, você vai ferir o seu irmão. Ele tem sentimentos igual você. Ou você é daqueles que, eu falo qualquer coisa mesmo, não estou nem aí, vou falar. Não, queridos, a palavra de Deus diz para sermos brandos, para sermos mansos. O Senhor Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nada de palavras de torpedo, nada de ferir o nosso irmão. Ele tem sentimentos igual nós temos. Eu não gostaria de ouvir uma palavra dura, uma palavra que fere, uma palavra que machuca, e aquele machucado vai se transformar numa cicatriz. Por mais que você peça perdão, somente a ação do Espírito Santo vai curar aquele relacionamento, sabia? Nunca mais ele vai ser a mesma coisa. Eu era adolescente e um pastor, um reverendo, veio fazer uma brincadeira comigo e com algumas crianças, adolescentes que estavam junto comigo. E a brincadeira não caiu muito bem, sabe? Foi como um torpedo do meu coração. Nunca mais eu esqueci o semblante dos meus amigos que estavam perto de mim. Nunca mais eu esqueci o que aquele reverendo me falou. Nunca mais eu esqueci aquela cicatriz que ficou no meu coração. Eu perdoei. Eu não sinto mais nada. Porque perdão é não sentir mais nada. Mas a cicatriz fica. Então, quando você for falar com o irmão, preste atenção. Não seja como um torpedo. Não seja assim. Seja brando e humilde como o Senhor. A criança não nasce sabendo. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser orientada. Ela precisa receber o ensino. E se você tem essa oportunidade de ensinar uma criança, saiba que essa oportunidade vem de Deus. No Salmo 32 diz, eu instruirei você, eu te ensinarei, eu te darei conselhos, eu cuidarei de você. Você tem aprendido do Senhor? Você tem buscado os ensinos do Senhor? É a palavra de Deus que nos ensina. Você tem gastado tempo na presença do Senhor, estudando a sua palavra? Ou você só pega aqueles folhetinhos com o Salmo 121 quando você vai viajar? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você só lê esse salmo quando você vai viajar? Diz também que quando a criança ora, ela ora com sinceridade. Quando a criança louva, ela louva com sinceridade.
Diz lá para buscar o Senhor de todo o coração, até Ele responder. Diz lá que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Você tem louvado ao Senhor, sinceramente? Essas perguntas que eu estou fazendo é para você responder aí no seu coração. Você tem buscado ao Senhor sinceramente? Outra característica, a criança, ela exige cuidados. Ela é totalmente dependente da ajuda e do ensino. Por exemplo, eu não sei se acontece com vocês de repente, né? Mas os meus filhos, quando eram pequenos, e os meus netos que são pequenos, quando eles estão com fome, eles não falam assim, olha, eu vou ali no supermercado comprar alguma coisa, vou chegar em casa e vou fazer, vou preparar e vou comer, vamos comer. Criança faz isso? Não. Ela simplesmente chega e diz, mãe, eu estou com fome. Ou nem isso, ela vai lá no armário ou na prateleira que tem biscoito e vai comer. No máximo ela faz isso. Ela não come direito, ela não se alimenta na hora certa, ela só tem fome nas horas erradas. Ela precisa ser ensinada e ela precisa ser orientada. A gente precisa dar brócolis, cenoura, batata, a gente precisa, não batata frita. A gente precisa dar feijão com arroz, vários tipos de carne, nós precisamos alimentar. E quando nós precisamos de alimento, nós temos buscado o alimento do Senhor? É o Senhor que nos alimenta. Diz lá na sua palavra, o Salmo 136, 25. Não é o Salmo, é João 6,48. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu alimento. Você tem buscado esse pão do Senhor, da presença do Senhor? Diz lá também em João 6,51, quem comer do meu pão e beber do meu sangue, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, e eu darei a vida pelo mundo. Nós tivemos essa cerimônia aqui, chamada Santa Ceia. Nós representamos tomar o corpo do Senhor, tomar o seu sangue, porque nós fazemos comunhão com o Senhor. Ele morreu por nós, Ele pagou o preço por nós, Ele deu a sua vida em obediência. Ele tem sido o seu pão. Você tem comido da presença do Senhor? Você tem bebido da água? Ele diz, eu sou a água, eu refresco, eu dou o alimento e eu refresco. E por último, irmãos, no Salmo 78, 1, tem um pedido para nós, para você. Se você quiser abrir, pode abrir. Não sou eu que estou falando, eu não inventei isso aqui. Nenhum comentarista falou isso. Diz lá no Salmo 78, 1, há um pedido de Deus para o seu coração e para o meu coração. Diz lá o Senhor, povo meu, inclina os seus ouvidos para mim. Quer dizer, abra os seus ouvidos para mim. Preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção naquilo que eu ensino, porque eu quero ensinar vocês. Ele quer nos ensinar. Você tem buscado ao Senhor como alimento, como água? O verso de Lucas 11, tem uma pergunta também muito séria e muito simples. Essa pergunta é o Senhor fazendo para as nossas vidas, para nos convertermos como uma criança, para termos essas características como criança, para entrarmos no reino dos céus. Eu quero ir para o céu. Eu não sei, você quer ir para o céu? Você quer morar eternamente com o Senhor?
Quer louvar eternamente com o Senhor? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que o Senhor habita no seu coração? Diz lá essa pergunta muito séria: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai não nos dará o Espírito Santo a quem pedir. É através do Espírito Santo que nós obedecemos, que nós dependemos, que nós escutamos, que nós aprendemos, que nós ensinamos tudo aquilo que uma criança é. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Primeiramente, nós queremos te pedir perdão, porque realmente nós não temos te buscado como uma criança. Nós não temos nos alimentado como uma criança. Nós não temos dependido de ti como uma criança. Nós não temos buscado a tua presença e orado e lendo a tua palavra com significado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na tua presença e te pedir que o Senhor nos ensine a ser como uma criança nessa característica, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.